Olá a todos, eu sou Alexandre Wagner, sou reumatologista, trabalho na Escola Paulista de Medicina e atuo na área de vasculites. Eu venho hoje falar sobre a doença de BC. A doença de BC, que é uma vasculite de vasos variáveis, classificada dessa forma em 2013 pela Conferência de Chapel Hill. Ela, na verdade, é uma doença inflamatória sistêmica que pode acometer vasos de diferentes calibres, de diferentes tipos, como vênulas, veias, artérias, e tem uma ampla gama de sintomas. Ela foi descrita na década de 30 e é atribuída a descrição dela ao dermatologista turco Hulusi Behçet. Porém, antes dessa descrição, o oftalmologista grego Benedictus Adamantíades já havia feito a descrição de casos semelhantes à doença de BC, mas, como podemos dizer, pode haver injustiça com epônimos. Na doença de BC, você tem o sistema imune altamente ativo, em que, a partir de gatilhos, que são gatilhos ambientais, principalmente agentes infecciosos, alteração da microbiota oral, intestinal, em indivíduo geneticamente suscetível, pode haver um ataque do sistema imunológico aos nossos órgãos, principalmente mucosas, pele, articulações, olhos, sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central e o trato digestório. A célula efetora do dano tecidual na doença de BC é o neutrófilo, que muitas vezes ativado pela resposta imunológica de células T, em especial a resposta TH17, leva a dano nos tecidos acometidos pela doença, através da degranulação, da produção de radicais livres de oxigênio, pela ativação da enzima NADPH oxidase e também pela formação de NETs, que são as Neutrophil Extracellular Traps. Isso leva ao dano tecidual no paciente. As manifestações da doença de BC elas tendem a ser recorrentes e vão acometendo diferentes combinações de órgãos e sistemas, e o tratamento busca evitar o retorno dessas manifestações. De uma forma geral, o indivíduo suscetível, e ela é uma doença poligênica a desenvolver os sintomas da doença de BC, ele pode ter uma carga de genes que o tornam suscetíveis no encontro com agentes bacterianos. Então, na teoria, poderia haver mimetismo molecular, ativando o sistema imune e levando o órgão ao dano de órgãos e sistemas. E o gene mais associado à doença de BC é um alelo específico do locus B, do antígeno de histocompatibilidade, que é o HLA-B51. Mas vale a pena lembrar que, apesar do HLA-B51 ter sido descrito como um gene de suscetibilidade ao desenvolvimento da doença de BC, ele não é um teste diagnóstico. Por quê? Porque a doença de BC ela é mais prevalente em países que a população de base tem maior frequência desse alelo, o HLA-B51. Ele pode ser encontrado em algumas áreas que são ditas como de alta prevalência para a doença de BC, em até 80% dos pacientes, mas também em 50%, 60% da população controle. Então, ele não serve como um teste diagnóstico para essa doença. No Brasil, temos um estudo realizado em pacientes seguidos na cidade de São Paulo, que 1/3 dos nossos pacientes tem o HLA-B51. Porém, 15% dos controles também apresenta esse alelo de suscetibilidade, e isso dificulta o uso dessa ferramenta como diagnóstico da doença. Também o HLA-B51 ele é um gene extremamente polimórfico, que tem em torno de 200 alelos diferentes. Inclusive, um deles, um subtipo do HLA-B51, que é o B5107, ele tem um efeito protetor para o desenvolvimento da doença de BC. E os alelos B5101 e B5108 são os que estão mais associados
ao desenvolvimento da doença. Há outros LOCI não HLA que estão associados ao risco aumentado de desenvolver a doença de BC, principalmente alguns genes ligados à produção de citocinas, como o IL-17R, que está associado à resposta TH1, entre outros genes. E, de uma forma geral, você pode ter, digamos, o uso do HLA-B51 como estimativa de gravidade, como é feito no Oriente Médio. Pacientes na Turquia, em países árabes, do sexo masculino que são portadores do HLA-B51, eles tendem a ter uma doença de maior gravidade. A sua principal manifestação é a presença de úlceras orais dolorosas, recorrentes, que vão acometer mucosa jugal, a região abaixo da língua, podem acometer palato, a própria língua, lábios, e são dolorosas, né, e normalmente elas vão preceder o diagnóstico da doença de BC por muitos anos. Na classificação de aftas, elas podem ser divididas em aftas maiores, menores ou herpetiformes. Os pacientes com doença de BC apresentam, na maioria das vezes, as aftas classificadas como menores. Associada ao quadro de aftas, são observadas as úlceras genitais, que nas mulheres vai ocorrer principalmente nos pequenos lábios, nos homens na região do testículo e em ambos os sexos elas podem aparecer também na região do períneo, região perianal e região da virilha. As úlceras genitais, elas são mais dolorosas do que as úlceras orais, elas têm um potencial para deixar cicatriz e tendem a ser menos recorrentes. Além das úlceras orais e genitais, as lesões cutâneas são muito presentes em pacientes com doença de BC. Dentre elas, destaca-se as lesões de eritema nodoso-like, semelhantes ao eritema nodoso, que ocorrem mais frequentemente no sexo feminino, e são lesões nodulares eritematosas e dolorosas ocorrendo em membros inferiores, enquanto que nos homens as lesões acneiformes e papulopustulosas são as lesões cutâneas mais comuns da doença de BC. Elas são recorrentes de forma semelhante às úlceras orais e genitais. As manifestações articulares da doença de BC englobam ou artralgia ou artrite, ocorrendo principalmente em articulações grandes dos membros inferiores. Pode-se ter monoartrite ou oligoartrite de forma assimétrica, né, em membros inferiores, que melhoram facilmente com o tratamento. Mas no passado a doença de BC era erroneamente classificada como uma forma de espondiloartrite, devido à oligoartrite de membros inferiores e a uma rara associação com sacroiliite. Mas hoje em dia ela é classificada apenas como uma vasculite sistêmica de vasos variáveis. Manifestações graves da doença de BC envolvem olho, sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central e o trato digestório. No envolvimento ocular da doença de BC, mais comumente vamos encontrar panuveíte, o envolvimento do trato uveal como um todo, e principalmente uveíte posterior e vasculite retiniana, que tem uma predominância mais venosa do que arterial e pode levar à perda da visão se não tratada. Podemos também encontrar células do humor vítreo, né, como a vitreite, e a uveíte anterior, a uveíte aguda, normalmente bilateral, diferente das uveites anteriores das espondiloartrites, e pode levar à formação de hipópio, que é o pulso na câmara anterior do olho. E, se não tratada, pode levar à perda da visão devido a sinéquias, né, na íris com a pupila discórica. No sistema nervoso, nós temos manifestações que são agudas da doença de BC e manifestações crônicas. Nas manifestações agudas da doença de BC, a gente tem manifestações que são parenquimatosas e aquelas não parenquimatosas. As manifestações parenquimatosas incluem a meningoencefalite, que vai ocorrer na forma de meningite inicialmente neutrofílica, depois com
predomínio de mononucleares, associado à inflamação, especialmente do tronco encefálico, e aí nós temos a ponte e o mesencéfalo como áreas mais acometidas, mas também áreas mais antigas do nosso encéfalo, como hipotálamo, tálamo, região do lobo temporal, uncus, são áreas que configuram o termo de romboencefalite no paciente com manifestação neurológica da doença de BC. Eventualmente, manifestações parenquimatosas podem incluir a medula espinhal e também o nervo óptico na doença de BC. Isso do ponto de vista agudo. As manifestações não parenquimatosas da doença de BC incluem a trombose venosa cerebral, o pseudotumor cerebral, que leva à hipertensão intracraniana, na ausência de trombose venosa cerebral, com edema de papila e muita cefaleia. E temos ainda a meningite asséptica isolada, que pode acontecer em pacientes, na maioria das vezes, na forma de recidivas da doença. As manifestações crônicas da doença de BC, elas vão ocorrer através do declínio cognitivo progressivo. O paciente apresenta problemas de memória e diferentes domínios cognitivos podem ser afetados de forma crônica e arrastada. Ela está associada à atrofia de estruturas encefálicas e a níveis elevados de interleucina 6 no líquor. Além disso, podem ocorrer alterações, distúrbios de movimento, como ataxia e até alterações esfincterianas. E o paciente pode evoluir até a demência na forma mais crônica, do neuro-BC crônico. E no trato digestório, podemos ter ulcerações, lesões ulceradas em toda a sua extensão, desde o esôfago, estômago, duodeno, jejuno, ilho, na região ilho-secal, levando a dor abdominal, hematoquesia, eventualmente distensão abdominal e, raramente, a perfuração do intestino. O envolvimento intestinal ele é observado em até 20, 30% dos pacientes japoneses com doença de BC, mas nas séries brasileiras ele chega apenas a 2 a 3%, ele é bem mais raro. Eventualmente ele pode ser, digamos, esquecido ou não detectado entre nossos pacientes. Entre as manifestações graves da doença de BC, destacam-se as manifestações vasculares, que elas podem acometer principalmente homens jovens com a doença de BC, e são 70% delas no território venoso, incluem trombose de membros inferiores, venosa de membros inferiores, trombose de veia cava, inferior, superior, síndrome de Budd-Chiari, pode-se ter trombose venosa cerebral e ela tem um risco de ser recorrente. Além das tromboses venosas, isso no sistema profundo, podemos ter tromboflebite superficial recorrente, pacientes com doença de BC. E do ponto de vista arterial, o envolvimento arterial vai ocorrer em 1/3 daqueles que têm envolvimento vascular, principalmente acometendo a circulação pulmonar, 70% dos casos com aneurismas de artérias pulmonares ou trombose in situ, que podem acometer o paciente com doença de BC e levar até alterações parenquimatosas na tomografia de tórax, como nódulos cavitados, vidro fosco, derrame pleural. E, do ponto de vista arterial, eventualmente outras artérias dos leitos vasculares podem ser acometidos, como artérias femorais, artérias ilíacas, as carótidas, a aorta abdominal, pela inflamação da parede arterial na doença de BC. Entre os testes diagnósticos, o único teste mesmo que poderia ser considerado um exame complementar para o diagnóstico da doença de BC é o teste da apategia, que é realizado através de inserção de agulha na região do antebraço e a avaliação em 48 horas se houve ou não o desenvolvimento de pápula ou pústula. A pápula normalmente tem mais de 2 milímetros e esse teste tem bastante especificidade para a doença de BC, apesar de também poder ser encontrado em dermatites neutrofílicas, como no pioderma gangrenoso, ele é usado como um dos elementos para o diagnóstico da doença. Em nosso meio, a sua frequência chega até a 22%
em 3 estudos realizados em diferentes centros do estado de São Paulo. De uma forma geral, o diagnóstico da doença de BC pode ser realizado através dos critérios do International Study Group para a doença de BC, que foram publicados em 1990, e esses critérios utilizam a úlcera oral recorrente como critério maior e úlceras genitais, lesões cutâneas, envolvimento ocular e teste da apategia como critérios menores. Então, seria necessário ter um critério maior e 2 critérios menores para o diagnóstico da doença de BC. Recentemente, o grupo de estudos de doença de BC publicou o International Criteria for Behçet's Disease, foi publicado em 2014, e ele é um sistema de pontuação. Esse sistema de pontuação permite o diagnóstico da doença quando o paciente soma 4 pontos e as manifestações que têm mais destaque são as úlceras orais, as úlceras genitais e o envolvimento ocular, mas ele tem um diferencial do critério do ISG porque também inclui o sistema nervoso central e manifestações vasculares. O grande problema desse novo critério é que em países de baixa prevalência da doença de BC ocorre-se muito erro do diagnóstico. Isso foi visto no estudo realizado no Reino Unido, que ele acaba tendo muita sensibilidade e baixa especificidade. Então, para ingressar pacientes nos estudos e até poder fazer o diagnóstico na prática clínica, é preferível utilizar o critério do ISG. O tratamento da doença de BC ele é baseado na manifestação clínica apresentada pelo paciente. Numa fase aguda, claro, o objetivo é reduzir a manifestação, levar à remissão, porém é necessário uma terapia de manutenção para evitar recorrências. A manifestação mais comum é a manifestação oral, as úlceras orais recorrentes, e o tratamento tópico. Ele é muito importante, com o uso de corticosteroides na cavidade oral, nas úlceras, bochechos com clorexidine previnem as úlceras e até o sucralfato pode ajudar na prevenção das úlceras orais recorrentes. É muito importante uma boa higiene bucal, visitas regulares ao dentista, que isso ajuda, uma boa saúde bucal a prevenir inclusive recorrências da doença de BC. Para outras manifestações mucocutâneas, a colchicina é o tratamento central. Quando o paciente falha a colchicina, pode-se agregar penicilina benzatina, isso na teoria associada à colchicina, há estudos que mostram benefícios para manifestações mucocutâneas ou articulares, a azatioprina também, e eventualmente nos casos multirefratários pode-se chegar ao uso de interferon alfa ou agentes anti-TNF. Para manifestações oculares, a azatioprina é o tratamento central na prevenção das recidivas, mas naqueles casos graves, o tratamento com agentes anti-TNF como infliximab, adalimumab, ele vai economizar a visão do paciente, prevenir recidivas e ajudar no controle inflamatório, e nos casos multirefratários o próprio interferon alfa. No sistema nervoso central, o uso de glicocorticoides na hora correta é o tratamento inicial, sendo seguido por azatioprina ou agentes anti-TNF, e nas manifestações gastrointestinais nós temos o uso de sulfasalazina, azatioprina, talidomida e eventualmente agentes anti-TNF no controle dessas manifestações. O tratamento deve ser customizado, adaptado ao tipo de manifestação que o paciente apresenta. Ele deve ser mantido no mínimo por 2 anos para manifestações mucocutâneas ou articulares e até 5 anos. Isso, claro, adaptado para cada paciente em casos de manifestações graves, como oculares e sistema nervoso central. Nas manifestações vasculares da doença de BC, pode-se lançar mão no curto prazo da anticoagulação, e a anticoagulação ela não previne a recorrência no longo prazo, mas é fundamental utilizar imunossupressores no controle das manifestações vasculares, como tromboses venosa, tromboflebite superficial, e a imunossupressão com azatioprina, agentes anti-TNF ou interferon alfa pode prevenir
as recorrências dos quadros vasculares. No quadro arterial, pode-se ter aneurismas de artérias pulmonares, ou trombose in situ em artérias pulmonares, ou aneurismas em outros sítios. E aí, essas manifestações são mais graves e devem ser tratadas com imunossupressão pesada, né, como ciclofosfamida ou agentes anti-TNF. É muito importante, em caso de dúvida, consultar as redes sociais da Sociedade Paulista de Reumatologista, consultar um reumatologista e tirar dúvida com o especialista sobre a melhor forma de diagnóstico e tratamento.